Boa noite, pessoal. Hoje, nesse domingo, dia 28 de junho, é um prazer para mim estar aqui falando sobre o que me transformou. Vocês ouviram aí todo o mês de junho vários relatos, vários testemunhos de pessoas transformadas pelo poder de Deus e que texto da Bíblia teve contribuição para isso. E eu trouxe o meu texto para vocês também. É muito bom, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de assistir testemunho. Eu gosto de ouvir a história da vida da pessoa, como Deus em algum momento entrou nessa história e fez essa história ser ressignificada. E eu quero contar aqui para vocês também em que momento isso aconteceu comigo. Mas na verdade, eu imagino que vocês também prefiram. Eu gosto muito de livro, de biografia, eu gosto muito de filmes, de história de vida real, eu gosto de saber que aquela história aconteceu, porque isso ganha um significado maior, saber que aquilo realmente aconteceu na vida de alguém e que pode trazer lições para nós. Na minha vida, e eu tenho certeza que você aí em casa vai se identificar comigo, vários, né? Eu não tive assim um momento de conversão. Sabe aquele momento de você pertencia ao mundo e de repente você se converteu e passou a pertencer à igreja, a Deus? Não, isso não aconteceu comigo. Eu sou adventista desde que eu me entendo por gente. Desde que eu era bem pequena, a minha avó levava a gente para a igreja e isso para nós era um motivo assim de muita alegria. A gente achava um evento ir para a igreja, era legal. Eu fui batizada aos 11 anos, muito cedo também, e nunca teve assim aquele momento de transição. Aquele mundo já me pertencia, o mundo religioso já me pertencia desde que eu era pequena. Mas é claro que Deus tem várias maneiras de falar com a gente, Deus tem várias formas de trazer a gente para perto dele. Não, e primeiro ele nos aproxima, quem sabe, de alguém, da igreja, de alguém que fale de Deus para nós, mas depois ele nos aproxima dele de forma pessoal. E o texto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o texto em que eu senti o Espírito Santo realmente falando comigo. E isso me transformou. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler os versos do 7 até o 11. Antes, ora comigo. Deus poderoso, vários amigos estão aqui comigo, a tua igreja está reunida de forma virtual, mas nós estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor a palavra, para ouvir do teu Santo Espírito e queremos senti-lo conosco neste momento em cada lar. Que cada pessoa que está me ouvindo agora receba a bênção da presença de Deus na sua casa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Abre comigo Mateus 7, versos 7 até o 11 e acompanha a leitura aqui. Sabe que esse texto, ele fala de algo extremamente interessante. Você conhece esse texto, você já ouviu, mas eu quero trazer um significado novo para você. Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. A gente entende aqui a maneira com que Deus fala conosco. Se você der uma olhada, e eu coloquei ali, você olhou aí na tela o verso, e eu sublinhei alguns verbos que Jesus usou aqui. Jesus usou 5 vezes o verbo pedir, usou mais 2 vezes o verbo buscar e usou mais 2 vezes o verbo bater. Você percebe nisso uma insistência? Deus está dizendo para nós, peça, 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 peça. E ele diz, busque, busque e bata, bata. Deus está dizendo para nós sermos insistentes naquilo que nós queremos. Só que no final, no verso 11, ele fala em que eu devo ser insistente. Olha aqui no verso 11, diz o seguinte, ora, se vós que sois maus, nós com o nosso coração pecador, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em outra tradução diz assim, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E essa é a minha tradução favorita. Sabe que
em determinado momento da minha vida, Deus me chamou para o conhecimento da obra do Espírito Santo, neste tempo que nós estamos vivendo, e da necessidade que nós temos a respeito desse Espírito Santo. Eu quero que você entenda comigo o que é o Espírito Santo. Sabe quando a gente imagina, mas qual obra é essa que o Espírito Santo vai fazer em nós? E muito se fala que o dom de línguas é a manifestação poderosa do Espírito Santo, que quando você recebe o Espírito Santo, você começa a falar em línguas e isso faz com que seja uma manifestação externa do seu batismo interno do Espírito Santo. Será que isso procede? Eu quero convidar você para ler comigo o que está escrito lá em Gálatas. Você conhece esse texto, mas isso nos traz muitas reflexões sobre a obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa, individualmente falando. Quando nós nos atentamos para qual é a obra do Espírito Santo, a gente percebe que existe muita doutrina falsa por aí. Gálatas 5, 22 até o 25, acompanhe comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir pela vanglória, provocando uns aos outros. E aqui eu já entrei no verso 26, né? Eu quero parar no 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Toda pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela tem uma transformação de vida. Não dá para o Espírito Santo simplesmente se manifestar em um momento religioso e você tem lá um batismo do Espírito Santo e você começa a falar línguas estranhas e etc. e ter várias manifestações sobrenaturais, mas quando você sai da porta do templo para fora, você consegue ser a mesma pessoa de antes. Gente, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito. E perceba que o verso 22 começa no singular. O fruto do Espírito é. Imagina comigo uma mexerica, pocã, né? Uma mexerica. É um fruto apenas, mas ele tem vários gominhos. O fruto do Espírito Santo é como uma mexerica, sabe? É o amor. Esse fruto se chama amor. E dentro desse amor, ele é manifesto por vários gominhos, que seria o amor, aliás, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, etc, etc. Todas essas características são as características de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Alguém que realmente está sendo batizada pelo Espírito Santo. Deus está chamando você e a mim para pedir o Espírito Santo. Por isso esse texto tem tanto significado para mim. Porque Deus, em algum momento da minha vida, me chamou para orar pedindo o que Ele pediu para a gente pedir lá em Mateus 7. O que Ele falou para a gente pedir. Ele disse assim, ó, peça o Espírito Santo, porque se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina eu que vou dar o Espírito Santo para quem me pedir. O céu tem uma grande obra para fazer de transformação na minha vida e no meu caráter, na sua vida e no seu caráter. E essa transformação, ela é feita pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus vai escrever no nosso coração. Sabe o que é isso? Escrever no meu coração a lei de Deus. Não vai mais ser pesaroso para mim ou difícil guardar o sábado. Não vai ser difícil cumprir os 4 primeiros mandamentos. Sabe que a gente tem uma facilidade bem grande para cumprir os 6 últimos, assim. Uma facilidade devido à nossa legislação, né? Tá na própria Constituição, não matarás, não furtarás e etc. Muito daquilo também faz parte da ética, né? Como a fidelidade, a não cobiça, a não inveja, isso faz parte da ética do povo. Mas os 4 primeiros mandamentos que diz respeito ao meu amor a Deus, que é o que faz diferença realmente para a transformação da minha vida, esse nós quase não levamos em consideração, porque o Espírito Santo é quem escreve as tábuas da lei de Deus no meu coração. Ele é quem coloca. E cumprir esses mandamentos para mim vai ser uma coisa natural. Toda transformação que é movida pelo Espírito Santo, ela vem de dentro para fora. Quando nós imaginamos aquelas mudanças, gente, nós fazemos isso e eu já fiz isso muitas vezes. A partir de hoje, né, ou então amanhã, né, gente, segunda-feira, né? Toda mudança na vida começa segunda-feira, então amanhã, segunda-feira, eu vou começar a lição de escola sabatina.
Porque a gente está começando um trimestre novo, você sabe, né? A gente começou aqui já no sábado e estamos começando, vou começar a estudar lição de escola sabatina, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu tô lá no Reavivados, segunda-feira bonitinho, despertador, 5 da manhã eu vou acordar e vou fazer. É válido, mas não é eficaz. Porque você começa na segunda, beleza, foi bem, na terça dá um sono, na quarta você está cansado, na quinta você trabalhou já bastante, já não consegue levantar e assim vai. Sabe, essas mudanças feitas confiando na minha própria vontade, no meu próprio domínio, não são eficazes. A mudança mais eficaz, que é a mudança de Deus para nós, é feita pelo Espírito Santo. É aquela que vem de dentro para fora. Então, quero desafiar você. A gente está realmente começando um trimestre novo e é muito importante a gente ter o pão de cada dia espiritual, que é a palavra de Deus, e a lição de escola sabatina nos ajuda nisso. Mas começa do caminho inverso. Começa a orar pedindo o batismo do Espírito Santo. Começa a orar por isso. Começa a orar pedindo o batismo do Espírito Santo. Como é que faz isso? Ah, mas eu vou pedir uma vez só? Não, você vai pedir diariamente e você vai perceber como isso acontece e é eficaz. Eu quero apresentar para vocês um livro. Esse livro aqui teve um significado muito grande para mim, na compreensão do que é o Espírito Santo e o que é essa busca do Espírito Santo e o que ela faz na nossa vida. Sabe, tem vários livros que falam sobre o batismo do Espírito Santo, mas de verdade eu não achei nenhum tão completo e com tanto significado como esse teve para mim. E eu trouxe um trechinho dele para você, está na página 9, que diz o seguinte, ó. O que acontece quando pedimos a Deus a plenitude do Espírito? Já parou para pensar nisso? O que acontece quando a gente pede o Espírito Santo? Alguns exemplos de mudanças que a plenitude do Espírito provoca na vida daquele que o recebe são, presta atenção, maior desejo de estudar a palavra de Deus, orações mais fervorosas e mudança na maneira de viver e agir. Não é exatamente isso que a gente busca? Não é exatamente isso que eu tento fazer sempre quando eu me proponho a colocar o meu despertador, sei lá, às 5 horas da manhã e acho que agora sim eu vou ler o Reavivados todos os dias, agora sim eu vou estudar a lição de escola sabatina todos os dias, vou orar todos os dias? Quando a gente começa a pedir o batismo do Espírito Santo, isso aqui é o efeito natural da transformação que ele promove. Sabe o que é você conseguir acordar de manhã feliz por ler a palavra de Deus e não com mais uma obrigação para fazer no seu dia? É essa a obra que o Espírito Santo quer fazer em você. Isso é maravilhoso e transformador. Quem não quer fazer, né? Sabe que existe uma palavra que se chama, um termo, né? Se chama estado de fruição. Que é quando você, sabe aquele momento que você está fazendo alguma coisa, que você pensa, nossa, como o tempo passou rápido? Gente, eu estava aqui envolvido nessa atividade, eu nem percebi, mas a hora passou voando. Isso se chama estado de fruição. É essa a atividade que o Espírito Santo promove para você com relação às coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se eu tenho uma mente carnal sempre voltada para as coisas desse mundo, naturalmente eu não vou me interessar pelas coisas espirituais. E a nossa mente, assim como o nosso paladar também é acostumado com as coisas que a gente tem o hábito de comer. E quando você quer transformar a alimentação, quando você quer ser uma pessoa mais saudável, que dificuldade, né? Porque as coisas não parecem tão deliciosas quanto aquilo que você comia antigamente. Com relação à vida espiritual, não muda nada. A gente tem que habituar o nosso paladar espiritual para gostar daquilo que Deus quer que nós gostemos. Não é simples, não é fácil, mas se o Espírito Santo estiver com você, querido, vai dar tudo certo e você não vai ter dificuldade alguma. Sabe que essa busca tem que ser diária. Às vezes nós colocamos isso como se fosse algo... eu vou pedir hoje, né? Pensa amanhã, né? Ou então você ora hoje, domingo à noite, amanhã já é segunda-feira, e eu vou começar a segunda-feira com Deus, então já vou pedir o batismo do Espírito Santo para a semana. É assim? Não. Sabe quando Deus fala várias vezes lá em Mateus 7 que nós lemos? Pedir, peça, peçam, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e Deus repete várias vezes, sabe por quê? Porque essa busca, ela é feita repetidas vezes, é feita todos os dias, como uma criança que quer ganhar alguma coisa. Você já viu criança pedir pouco, gente? Não pede, criança pede muito. Ai, mas eu quero, aí você fica assim, ah, não sei se quer mesmo, né? Pai, a gente pede para o pai, ele olha para nós e pensa assim, ah, daqui a pouco ele muda de ideia, né? Tava querendo outra coisa semana passada.
Aí você começa a insistir naquilo, começa a insistir, mas eu acho que ele está querendo mesmo, porque ele está pedindo reiteradas vezes. A Bíblia tem um texto, e eu quero convidar você para ler comigo. Está em Lucas 18, versos 1 até o 8, que é a história de uma viúva, é uma parábola da viúva e do juiz iníquo. Você já reparou, e eu sei que você vai concordar comigo, que quando a gente quer alguma coisa, a gente persiste, né? Quando a gente realmente quer alguma coisa, é persistência. E tem uma frase aí, né, nas redes sociais, aí, uma postagem que eu vi, que diz que das conquistas que nós fazemos na vida, 95% é esforço, 5% é talento. Das inúmeras conquistas que a gente faz. E eu digo para você que na vida espiritual não é bem assim não, porque o Espírito Santo faz muito mais por nós do que o nosso esforço é capaz de fazer. Mas muito do que eu deixo de fazer é porque eu não tomei o primeiro passo. Deus na Bíblia fala muitas vezes, eu vou tomar a frente e vou te ajudar e vou fazer isso por você. Mas o que eu faço? Se Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer, né? Eu vou ficar aqui esperando. É assim que funciona? Não! Ninguém vai para o céu porque se esforça, mas ninguém chega no céu sem esforço. Olha que coisa. Leia comigo, o texto está em Lucas 18. Lucas 18, versos 1 até o 8. Diz assim, a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes a gente não tem paciência para esperar, mas olha o que fala, no verso 1 do capítulo 18, já dá para nós o porquê de Deus ter feito aquela parábola. Por que Jesus contou aquela parábola? Diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando Deus repete reiteradas vezes um verbo de ação, lá em Mateus 7, é para você pedir, ele repete 5 vezes. É para você buscar, ele repete 2 vezes. É para você bater, ele repete mais 2 vezes. São 9 verbos que indicam ação aí. E ação de quê? De buscar e não esmorecer. Essa parábola que é contada aqui diz para nós que esse juiz era mau. Mas mesmo assim, e ele próprio fala com as palavras dele, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, mas essa mulher está me incomodando demais, eu vou resolver o problema dela. Quando esse juiz toma essa atitude, ele resolve a causa da mulher, não porque ele queria, mas porque ela estava incomodando. Com Deus, e no último verso que nós lemos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos seus amados, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Deus sempre faz justiça a todos e Deus concede os seus pedidos também. O que Deus quer que você peça? Quando eu falo para você sobre insistir em oração, eu não estou falando sobre você insistir em alguma coisa que eu quero. Eu não estou pedindo para Deus... Sabe aquelas coisas que a gente pede para Deus e fala assim, que seja feita a tua vontade? A gente tem que pedir sempre no seja feita a tua vontade. A gente aprendeu lá na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Só que com relação ao Espírito Santo, não é assim que funciona. O seja feita a tua vontade não precisa ser dita no final da sua oração, sabia? Porque essa é uma oração que Deus já quer responder. Se tem uma coisa que você vai pedir e você vai insistir e pode ter certeza que Ele vai te dar, é o Espírito Santo, porque é Ele que quer dar. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Ele quer que você peça. E se Ele quer que você peça, é porque Ele quer te dar de forma plena. Sabe que eu quero ler um texto com vocês, que está no livro Eventos Finais.
Eventos finais na página 188. Diz assim, ó: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade do nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fazemos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos, eu sublinhei aí, ó, a medida que nós recebemos do Espírito Santo é proporcional à intensidade do nosso desejo, que tanto que você quer, que tanto que você acha que você precisa. Ellen White fala que receber o Espírito Santo para nós é uma necessidade e é a nossa maior necessidade. E ainda diz que todas as outras coisas, sabe quando Deus diz que todas as outras coisas serão acrescentadas quando nós buscarmos o reino de Deus primeiro? Ele está dizendo para nós que se você buscar priorizar aquilo que Deus colocou como prioridade para você, e às vezes a gente usa a palavra prioridade no plural, né? Quem tem várias prioridades, na verdade não tem nenhuma. O que tem sido prioridade na sua vida? Se é buscar a Deus, então eu desafio você, comece a fazer essa oração, comece a buscar o Espírito Santo. Ore diariamente por isso. Sabe que conta-se uma história de um rei. E esse rei, que não é o juiz iníquo aqui, ele é um rei até bondoso, uma vez por ano, ele reuniu seus súditos e falava para eles assim, olha, pode trazer o povo, começa a ouvir o povo, o que eles desejam? Todos do reino têm direito a fazer um pedido para o rei, nesse dia. Então o rei se sentava no seu trono, vários súditos estavam ali, mas o povo também estava em volta. E esse povo vinha fazer pedidos. Então vinha um e pedia, eu preciso reformar minha casa. Aí vinha o outro e pedia, eu estou precisando, eu estou passando necessidade na minha casa, não tem comida, eu estou precisando, e pedia coisas para o rei. O outro falava assim, sabe rei, eu estou precisando viajar. Sabe, eu estou muito entediado, estou muito estressado, eu quero viajar. E cada um pedia de acordo com a necessidade que estava no seu coração, de acordo com aquilo que ele queria. Ele pedia. O rei atendia ou não, né? Havia um crivo. O povo vinha, falava com os súditos primeiro, e aí, nesse crivo, chegava até o rei o pedido. E veio um homem. O homem falou assim, olha, rei, eu estou precisando fazer um jantar com os meus amigos. Eu quero reunir meus amigos, sabe? Eu não tenho momento de lazer. Rei, eu tenho muitos amigos. Eu tenho minha família grande. Eu quero fazer um jantar para todo mundo. Eu não quero fazer em qualquer lugar, eu quero fazer no palácio. E eu sei que o senhor tem palácio, eu sei que o senhor tem servos, eu sei que na sua casa tem muita fartura. Eu quero fazer um jantar para os meus amigos no Palácio Real. Eu quero vestir aquelas roupas bonitas que se vestem na corte. Eu quero trazer todos os meus amigos aqui e ser servido pelos seus servos. Quando os súditos ouviram essa história, falaram, de jeito nenhum que a gente vai passar esse pedido para o rei, que absurdo! Ele vai mandar a gente, vai demitir a gente aqui desse nosso cargo real. Imagina fazer um pedido desse, tem um monte de gente pedindo casa para morar, tem gente pedindo comida para comer, e você vem dizer que quer um jantar, quer fazer uma festa no palácio do rei, com os servos do rei, com a comida do rei, patrocinado pelo rei assim? Não, de jeito nenhum que a gente vai fazer esse pedido. Mas o homem não desistiu não. E o pessoal estava lá e ele falou, faz o meu pedido para o rei. E aí, não, sai daqui. Aí vinha outra pessoa. Não, ele voltava, faz o meu pedido para o rei. Não, sai daqui, vem outra pessoa com mais necessidade. E até que ele insistiu tanto, que o rei percebeu. O rei percebeu que havia um homem extremamente insistente que vinha até ele, até o súdito, né, e pedia alguma coisa. Ele não sabia o que era, mas ele percebia que o súdito do rei, o servo, estava sempre rejeitando aquele homem. Ele ficou curioso, eu quero saber o que tanto esse homem quer e por que todo mundo recusa, né? Todo mundo recusa o pedido dele. O rei ficou curioso e pediu para ele vir. Quando o rei pediu para ele vir, o servo olhou e pensou assim, nossa, ele não vai gostar, mas tudo bem. Então, aquele cidadão foi até o rei. Quando ele chegou, ele contou tudo o que ele queria, falou com riquezas de detalhes como seria o jantar, todo animado. O rei olhou para ele, para surpresa de todos, falou assim, eu vou atender. Os súditos olharam e falaram, poxa vida, os servos do rei, né? Olharam e falaram, poxa vida, mas tanta gente pedindo tanta coisa necessária, esse homem quer um jantar e o senhor vai atender? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, o que todo mundo pediu aqui, qualquer pessoa com dinheiro poderia dar. Alguém pediu uma casa, alguém que tem várias casas pode doar uma para ela.
Alguém aqui pediu comida, qualquer um de vocês aqui pode dar comida para ela. Alguns pediram um terreno, alguns pediram até para julgar a sua causa diante de alguma situação com vizinhos, e qualquer pessoa pode fazer isso. Mas o que esse homem pediu, só um rei pode fazer. Você entendeu a história? Sabe, quando a gente pede para Deus coisas materiais, quando a gente pede para Deus coisas que qualquer ser humano poderia fazer por nós, é muito diferente e de forma diferente é recebida por Deus também. Quando a gente pede para Deus aquilo que só Ele pode dar, Ele fica com o coração pleno e agradecido. Aquele homem ganhou o seu jantar. No Palácio Real, trouxe os seus amigos e ficou feliz da vida. Deus quer que você peça algo que só Ele pode dar. Nós nos acostumamos a pedir para Deus as coisas que nos incomodam, porque a nossa mente é daqui da terra. E Deus está dizendo para nós assim, eu quero que você peça bênçãos espirituais. São coisas espirituais que eu quero dar para você. E você está sempre pedindo coisa terrena. Aí você pede para mim uma casa, aí você pede para mim, ai Senhor, estou querendo trocar de carro. Não que isso não seja válido, pode falar com Deus com certeza. Mas primeiro, gente, quando Deus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus, é o reino de Deus e as bênçãos do reino de Deus. Não são as bênçãos terrenas aqui, nós somos muito materialistas, a gente vive num regime capitalista que propicia isso, né? E as igrejas, ultimamente, também têm sido extremamente capitalistas e com essa teoria da prosperidade, levando a sua mente o tempo todo para pensar nas coisas que são daqui da terra. Quando, na verdade, Deus está sempre querendo elevar o seu pensamento para as coisas que estão lá do céu. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no último texto que a gente vai ler hoje. Olha que coisa mais bonita, e é o que Deus quer fazer por você. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 55. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, se não acompanha aí na tela o texto. Capítulo 55, nos versos 6 até o verso 9. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta ao seu Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus, gente, olha que coisa bonita. Até aqui, quem está falando é o profeta, é Isaías. Ele fala, buscai ao Senhor em terceira pessoa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o iníquo seus pensamentos maus, converta ao seu Senhor que se compadecerá dele. Mas aqui no verso 8, Deus toma a palavra e fala em primeira pessoa. Ele diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo tomar posse do nosso coração, ele vai transformar a nossa mente de forma que os nossos pensamentos sejam maiores e mais grandiosos. Quando a gente olha para esse texto, esse é o plano de Deus. Quando Deus toma a palavra, ele fala, porque os meus pensamentos não são de vocês. Vocês têm pensamento daqui da terra. Enquanto Jesus estava lá pregando o reino de Deus, Tiago e João estavam preocupados com quem que ia ficar na direita e quem que ia ficar na esquerda. Né? A mãe deles preocupada, indo até Jesus, Senhor, coloca o meu filho na sua direita e o outro na sua esquerda. Jesus falou assim, eu vou colocar. Mas não vai ser do jeito que você quer, não. Né? As coisas aconteceram de forma bem mais difícil. A gente olha para isso e percebe um Deus que pensa diferente de nós. Mas o tempo todo, o que Deus quer trazer para você é o reino de Deus. Deus quer colocar o reino de Deus no seu coração. Para onde que a gente está indo? É esse o pensamento que a gente tem que ter. Para onde é que eu vou? O que tem tomado os meus pensamentos aqui? Só coisas terrenas, mas não é aqui que eu vou passar a eternidade. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para trazer a mente do povo para onde realmente interessa. Quando perguntaram para ele, Senhor, mas e aí, como é que a gente faz com o imposto? Jesus falou assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separe as coisas. Separe as coisas. Eu vim trazer o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus ele não se apresenta de forma exterior. Ele está dentro de nós, Jesus diz.
O reino de Deus está dentro de nós e quem é que coloca o reino de Deus dentro do meu coração, se não o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Nessa semana, e já que a gente vai começar amanhã, segunda-feira, eu quero desafiar você a orar pelo batismo do Espírito Santo. Ore e peça. Sabe, gente, o Espírito Santo é um barco, ele quer fazer de você um barco à vela. O Espírito Santo é o vento. E eu e você somos barcos à vela. A gente ama um barco a motor, porque a gente quer virar o leme. A gente quer ir para onde a gente quiser. Não, eu acho que é para a esquerda. E Deus está dizendo assim, não. Quem vai guiar a sua vida sou eu. Quem diz se é para a direita, se é para a esquerda, ou o caminho que é para seguir, sou eu quem falo. Nós temos que aprender a sermos barcos à vela e não barcos a motor. Deus está desafiando você hoje. E eu quero fazer parte disso também. Eu desafio você e eu faço parte desse desafio. Nós começarmos a orar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. E você vai começar a ser barco à vela. Porque quando você começa a tirar o controle da sua vida das tuas mãos e entrega para Deus, você vai sentir aquilo que Ele chamou de paz. Paz acima de qualquer entendimento. A paz que excede todo o entendimento é a paz que Deus quer dar para você e para mim. O Ricardo vai cantar mais uma música agora. Enquanto isso, enquanto ele canta, eu quero convidar você para orar. Faça uma oração silenciosa. Ore a Deus e peça a Ele o Espírito Santo neste momento.